Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. A paróquia de Nossa Senhora do Ó tem novo pároco a partir de ontem. A população de Serra Negra do Norte participou da celebração da missa de posse canônica do novo pároco desta cidade, Padre Everaldo Araújo de Lucena. Foi um momento especial de retorno, depois de décadas, quando o Padre Everaldo esteve por 2 vezes na gestão paroquial desta cidade. Ontem foi a 3ª vez que o padre reassume a paróquia de Nossa Senhora do Ó. Foi um momento de acolhimento, de comunhão, de gratidão marcada pela presença de diversos sacerdotes da Diocese de Caicó, da Diocese de Patos na Paraíba, de Cajazeiras na Paraíba, de diáconos religiosos, além de familiares, amigos e parentes do religioso Padre Everaldo. A celebração de posse canônica foi presidida pelo bispo diocesano de Caicó, Dom Antônio Hannes. Após a celebração da Santa Missa, nossa reportagem conversou com o novo pároco desta cidade, Padre Everaldo Araújo de Lucena. Padre, esteve presente aqui vários padres da Diocese de Caicó, da Diocese de Cajazeiras, representantes da Diocese de Patos da Paraíba. E a avaliação que você faz desse momento tão especial? Talvez seja esse meu mundo como educador, né? Que o mundo educador que tramita pelos estados Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, um pouco Ceará. E a gente vai construindo essa amizade, né, entre os padres, né, porque quando eu chego na cidade, mesmo a mesma voltada para a educação, eu vou primeiro na casa do padre, dizer que estou ali, eu estou dando uma palestra na universidade, seja o que for, um curso, e a gente vai criando esses laços de amizade, né, e eu faço os convites, eles vêm para cá, e eu estou indo, e eu vou para lá, e vai crescendo a nossa amizade, um vai apresentando o outro, e eu tenho esse lado assim, eu preservo muito com a questão da amizade. Eu acho que a amizade é ouro. Eu acho que a amizade é importante para que a gente possa viver nesse mundo que às vezes traz tanta controvérsia na vida, né? Então, uma boa amizade nos ajuda realmente a superar esses contratempos e, com certeza, a caminhar numa vida que Jesus espera, conforme a sua palavra, o seu evangelho. Padre Everaldo, pela 3ª vez que o senhor reassume a paróquia de Nossa Senhora do Ó, qual é a sensação desse período agora, em 2026, o senhor reassume a paróquia de Nossa Senhora do Ó? É interessante, já fizeram essa pergunta a mim numa entrevista na Rádio Rural, e o que foi que eu respondi? Que cada vez que eu venho, das 3 vezes, eu encontro outros desafios, outras coisas boas, então umas diferenças, né? Porque um tempo para outro, considerado a primeira vez para a segunda vez, foi de 10 anos a distância. Da segunda vez para esta vez, que é a 3ª, foi 11 anos de distância, né? Então, temos muitas pessoas idosas, muitas pessoas que iam visitar, já não encontro mais, né? Só a lembrança, a saudade, a família, mas de qualquer maneira, eu vejo assim uma alegria, né? Uma alegria. Eu era feliz em Caicó, sou feliz em Caicó. Aliás, todas as paróquias que eu passei só foi Santana do Seridó, Caicó e Serra Negra, né? Desses 30 anos de pato, quase 31, que eu vou fazer em julho, eu só andei nessas 3 cidades, né? Eu passo muito tempo nas paróquias. Porque não me pergunta, aí é a questão do senhor bispo, né? Então, é uma alegria, e eu espero que venha somar mais ainda com a paróquia e dar continuidade aos trabalhos missionários, os trabalhos pastorais da comunidade, claro, com o meu jeito, né? E que a gente possa reaviver toda a alegria conforme o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nesta nova missão, quais os desafios, quais os projetos e as metas do Padre Everaldo à frente da paróquia? Pronto. Os desafios que eu vejo não é o desafio de Serra Negra, é o desafio, eu vejo assim, do mundo, é a família, né? Eu venho com um projeto de trabalhar a família, onde vou ter uma intensificação maior com a Pastoral da Família, com o ECC, e a partir daí eu vejo que a família se integrando vai facilitar e crescer mais ainda as pastorais, os movimentos, os grupos, as equipes, né? E a catequese, é óbvio, né? Porque quando a família
que é a base da sociedade, ela vive o anúncio do Evangelho de Jesus Cristo, uma família missionária, então a Igreja de Jesus flui com mais força, mais forte, conforme o Evangelho. Então, eu tenho esse propósito de trabalhar a família, as visitas aos doentes, né? Resgatar os idosos que não podem vir à igreja, que sustentava a igreja no passado, entendeu? Tudo isso são coisas que eu estou em mente e que vou botar no projeto, vou colocar, que já está no meu projeto, mas que tem que colocar em prática nesses 6 anos de provisão da qual o senhor bispo me deu nesta caminhada, neste momento, hoje como provisão de pároco, né? Eu queria agradecer, se o senhor tiver alguma coisa a acrescentar com relação a esse momento tão especial, fique à vontade. Eu quero agradecer a acolhida, né? A acolhida de Serra Negra hoje foi muito bonita, né? Vem muita gente de todas as paróquias, de todas as comunidades que eu já trabalhei, de cidades vizinhas que eu trabalho no lado na profissão, né, da universidade, todos estavam presentes aqui e assim, receberam muito bonito com o jantar, né, aquela coisa toda. Então, eu só tenho, a minha palavra é gratidão por tudo, né, e que assim possamos dar continuidade a essa alegria que hoje, com certeza, contagia o meu coração. Ao final, a paróquia de Nossa Senhora do Ó ofereceu um jantar de confraternização a todas as pessoas que estiveram participando da celebração de posse canônica do novo pároco aqui da cidade de Serra Negra do Norte. O evento aconteceu no Centro Pastoral Paroquial Maria dos Anjos Fernandes. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia, uma análise precisa e reveladora dos fatos com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Imagine só a cena. Um padre retorna pela 3ª vez para a mesma paróquia numa cidadezinha do interior. Depois de mais de 10 anos fora. Exato. O que motiva alguém a voltar para o mesmo lugar? E não é só um retorno, né? É um reencontro com uma comunidade que com certeza já mudou bastante. Já não é mais a mesma. Bom, hoje a gente vai mergulhar fundo na posse canônica do padre Everaldo Araújo de Lucena, em Serra Negra do Norte, lá no Rio Grande do Norte. Um evento que aconteceu em fevereiro de 2026? É isso? Isso mesmo. E para essa nossa análise, a gente tem uma reportagem bem completa sobre o evento e, o que eu acho mais interessante, trechos de uma entrevista com o próprio padre Everaldo. Gravada logo depois da celebração, né? Fresquinha. Exato. E a nossa missão aqui é tentar ir além do fato, da notícia. Exatamente. Porque a história não é só cerimônia. É sobre um projeto, um plano de longo prazo. A gente quer, decifrar a filosofia por trás das ações dele. Entender esse plano pastoral de 6 anos que ele propõe. Isso. E principalmente o que esse ciclo de idas e vindas significa para ele e para a cidade. É uma história sobre raízes, sobre mudança e, eu diria, até sobre estratégia. Perfeito. Vamos começar então pelo clima do evento, o dia da posse em si. A celebração de boas-vindas. As fontes descrevem a atmosfera lá na paróquia de Nossa Senhora do Ó como um momento de muita comunhão, muita gratidão. E a cerimônia foi presidida pelo bispo, né? O Dom Antônio Arnes de Caicó. Sim, o que já mostra o peso do evento. Não era uma posse qualquer. Com certeza não. Mas olha, o que realmente me chamou a atenção e que já começa a desenhar o perfil do padre Everaldo é a lista de convidados. Ah, é? Sim. A reportagem deixa muito claro que não eram só os fiéis locais. Tinha gente de todo lado. De outras dioceses. De 3 dioceses diferentes, pensa bem. Caicó, que é do Rio Grande do Norte, e aí Patos e Cajazeiras, que já são na Paraíba. Uau! E ainda por cima, diáconos religiosos. Isso não é o padrão para posse numa paróquia pequena, sabe? Fica claro desde o começo que a rede de contatos dele é bem ampla. E que ultrapassa fronteiras estaduais, o que é bem significativo. E essa sensação de acolhimento, de comunidade, não ficou só na missa, né? Não mesmo. Depois teve um jantar oferecido pela própria comunidade. Lá no centro pastoral. Exato. É aquele gesto que, transforma um evento oficial numa celebração de reencontro de verdade. Um reencontro que, na verdade, é o 3º capítulo de uma história bem longa. E muito curiosa entre esse padre e essa cidade. É aqui que a coisa fica intrigante de verdade. 3ª vez.
Na mesma paróquia. É um padrão muito incomum. Ele mesmo fala disso na entrevista. Foram 10 anos de intervalo entre a primeira e a segunda vez. E agora 11 anos entre a segunda e a terceira. A gente costuma ver padres circulando bem mais, né? Várias paróquias diferentes ao longo da carreira. Exato. E se a gente olha a trajetória toda dele, o padrão fica mais claro ainda. Em quase 31 anos de sacerdócio... Que ele completa em julho de 2026? Isso, ele só trabalhou em 3 cidades. Santana do Seridó, Caicó e Serra Negra do Norte. 3 cidades em mais de 30 anos. Ele até comenta na entrevista que costuma passar muito tempo nas paróquias. Atribui isso a uma decisão do bispo, mas independente de quem decide... O resultado é um sacerdote que cria raízes. Exatamente. Ele não só visita a comunidade, ele se enraiza. Ele acompanha o crescimento das crianças, o casamento dos jovens, as perdas. Ele tem memória. Mas será que essa estabilidade toda... Será que ela é sempre positiva? Fica tanto tempo nos mesmos lugares. Não pode gerar um certo comodismo? Ou até uma resistência a ideias novas que vêm de fora? É um risco, sem dúvida. Em qualquer tipo de liderança, a longevidade pode levar à estagnação. Certo. Mas no caso dele parece ter um contrapeso muito forte, que as fontes também mostram. A vida acadêmica dele. Ah, verdade. Enquanto as raízes dele na paróquia são locais, profundas, a vida dele como professor universitário e palestrante o obriga a circular. Ele transita por 4 estados, né? 4 estados. Ele está sempre em contato com outras realidades, outras dioceses, outros jeitos de pensar. Essa dualidade talvez é o que impede que ele se isole. E é interessante isso porque as fontes deixam claro que ele não é só um padre. De forma alguma. Ele é descrito como educador, professor. Como essas 2 identidades, a de pároco de cidade pequena e a de acadêmico que viaja, como elas conversam? Não parece meio conflitante? À primeira vista parece. Mas se a gente conecta os pontos, uma coisa alimenta a outra. Como assim? A carreira acadêmica é o que explica aquela rede de contatos impressionante que a gente viu na posse dele. E ele não só tem essa rede, ele cultiva essa rede. De forma consciente. Exato. Tem uma citação dele na entrevista que, para mim, é a chave de tudo. Ele diz: "Eu acho que a amizade é ouro. Eu acho que a amizade é importante para que a gente possa viver nesse mundo que às vezes traz tanta controvérsia na vida." Ou seja, a amizade para ele é uma metodologia de trabalho? É mais que um afeto. É uma estrutura para viver e para exercer o sacerdócio. E ele constrói isso ativamente. Ele conta que tem um método, né? Sim, é uma construção deliberada. Quando viaja para dar uma palestra ou um curso, a primeira coisa que ele faz é ir atrás do padre local. Ele vai na casa paroquial, se apresenta, explica o que está fazendo ali, ele constrói pontes. Não fica esperando as coisas acontecerem. Essa estratégia revela um líder que entende o valor do que a gente chama hoje de capital social, né? Perfeitamente. Ele não se vê como uma figura isolada, mas como um nó numa rede muito, muito maior. E essa visão, com certeza, vai moldar o jeito que ele lidera a paróquia agora. O que nos leva ao plano dele. Ele está de volta em 2026. Não é um terreno desconhecido, mas também não é o mesmo que ele deixou há 11 anos. O cenário mudou. Sim. Na entrevista, ele fala com uma certa melancolia, uma saudade dos idosos que ele conheceu e que não estão mais aqui. Ele vê uma nova geração. E, com isso, novos desafios. E ele aponta para um desafio que, para ele, não é só de Serra Negra. É um desafio do mundo. A família. A família. Esse é o eixo central do projeto pastoral dele para os próximos 6 anos. E o interessante é que ele não está focando em obras, em coisas físicas que seriam visíveis, sabe? Não é uma grande reforma na igreja. Não, ele está focando no que é invisível, os laços familiares, o apoio aos doentes. É uma estratégia de longo prazo, muito mais difícil de medir, mas que, se funcionar, pode transformar a comunidade de uma forma bem mais profunda. Faz todo sentido. E ele desdobra isso em 4 pilares, bem definidos. O primeiro, como você disse, é a família. Fortalecer a pastoral da família e o ECC. Certo, o encontro de casais com Cristo. Na prática, para quem não conhece, o que são essas iniciativas? Bom, a pastoral da família é basicamente o braço da paróquia que dá suporte para famílias em todas as fases da vida.
sabe? Preparação para o casamento, crises, luto. Já o ESCC é um evento de imersão, tipo um fim de semana, para fortalecer o vínculo do casal pela fé e pelo diálogo. Entendi. Ele está investindo nas principais ferramentas que a Igreja Católica tem para atuar na base familiar. Exatamente. E tem uma citação dele que justifica isso, né? Tem, ele diz: a família se integrando vai facilitar e crescer mais ainda as pastorais. Ou seja, na visão dele, uma família forte é o que dá força para todo o resto. O que nos leva ao segundo pilar, a catequese. Que ele quer que seja mais integrada com as famílias. Isso. A ideia é que a formação religiosa dos filhos não seja uma coisa que os pais delegam para a igreja uma vez por semana. Mas que seja reforçada em casa, com o envolvimento dos pais. É uma mudança de cultura. Totalmente. O terceiro pilar parece sair um pouco da igreja e ir para dentro das casas das pessoas. O apoio social. Visitas sistemáticas aos doentes. Oferecendo assistência religiosa em casa. É um olhar para quem ficou invisível, para quem não consegue mais ir até a comunidade. O que se conecta perfeitamente com o quarto e último pilar, que para mim é o mais simbólico de todos. O resgate histórico. Exato. A proposta é dar uma atenção especial aos idosos. A expressão que ele usa é muito forte. Ele quer cuidar de quem sustentou a igreja no passado. E que hoje não pode mais frequentar. Não é só caridade. É um projeto de gratidão, de reconhecimento. É garantir que a memória viva da comunidade não seja esquecida no fim da vida. No fim das contas, a impressão que fica é que o estilo dele não é de ruptura. Ele não chega querendo demolir tudo. Pelo contrário, o objetivo, ele diz, é dar continuidade aos trabalhos pastorais. A diferença, talvez, esteja na ênfase, na marca pessoal dele, que ele descreve como um foco na alegria conforme o Evangelho. Sim, e o plano dele, embora pareça simples, é extremamente ambicioso. Não em termos de obras, mas em termos humanos. É uma reconstrução do tecido social da comunidade. De dentro para fora. Começa na família, se expande para a formação das crianças, abraça os doentes e honra os mais velhos. Uma abordagem totalmente focada nas pessoas. Então, amarrando tudo isso, o que a gente tem aqui é a história de um líder que é duas coisas ao mesmo tempo. Um religioso com raízes profundíssimas numa comunidade e um acadêmico com uma rede de contatos que se espalha por vários estados. Ele volta para um lugar que ele conhece muito bem, mas que também mudou. E ele chega com um plano muito claro e muito humano para essa nova realidade. Perfeito. O plano pastoral dele não é só sobre rituais ou administrar um prédio. É um projeto de fortalecimento comunitário que aposta tudo na família como alicerce e no resgate da dignidade dos mais velhos. E aquela filosofia da amizade como ouro. Parece ser o motor por trás de tudo. Ele usa a experiência, a rede de contatos, a visão de mundo dele para tentar fortalecer os laços lá na ponta, no dia a dia das pessoas. O que nos deixa com uma última questão para a gente pensar. As fontes mostram um líder que constrói pontes ativamente. Ele conecta cidades, dioceses, mundos diferentes. A pergunta que fica é: como a liderança de alguém com uma rede tão ampla, tão interregional, pode na prática impactar o futuro de uma paróquia numa cidade pequena como Serra Negra do Norte nos próximos 6 anos? Qual o efeito real dessa ponte entre o local e o regional na vida das pessoas? É uma ótima reflexão. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.